E esse é o primeiro vídeo de uma série dos países que visitamos até hoje. 2015 e 2016 não tem a total certeza do ano. Vou começar pelo primeiro país que nós visitamos. E o primeiro país que nós visitamos foi a Argentina. A gente sempre gostou de transmitir as nossas experiências, né, em viagens internacionais para os nossos amigos, né, para as pessoas, né, que nos seguem nas redes sociais. E assim, eu acho muito interessante porque essas experiências, elas nos ajudam a fazer um planejamento, né, para a nossa viagem, para o nosso turismo, né, para o nosso tour, para a nossa trip e etc. E hoje eu gostaria de, né, começar pelo primeiro país, né, lá do início, né, o primeiro país que a gente visitou. A Argentina, ele tem assim, um gosto assim, muito especial para a gente, pelo fato de ter sido o primeiro, né, que nós visitamos, e também pelo fato de não termos assim tantas, né, não termos tantas assim experiências anteriores em viagens, né, e principalmente internacional, porque era a primeira viagem. Mas assim, eu sempre indico, né, para os meus amigos, para as pessoas que me conhecem, para as pessoas que me seguem, né, que me perguntam sobre viagens internacionais, e eu sempre dou a dica, né, da primeira viagem internacional de viajarem para a Argentina. Por quê? Porque naquela época, eu não sei sinceramente como está hoje, mas naquela época viajar para a Argentina era muito barato por conta, né, da crise, né, política que havia na época. Então os preços estavam assim, muito defasados e a nossa moeda, né, que era o real, né, na época, quando a gente ainda morava no Brasil, valia consideravelmente mais, muito mais que os pesos argentinos. Então, essa dica é uma dica assim, muito importante para quem vai fazer essa primeira viagem. Então, pessoal, a programação dessa viagem, ela na realidade ela não tem muito mistério, né? Não tem muitas dificuldades. Por quê? É um país vizinho, né, do nosso país, e é um país relativamente perto. Se eu não me engano, para ir para a Argentina deve ser no máximo que 3 horas, 2 horas e 40, não sei, dependendo da região que você estiver do Brasil. Dicas. A primeira dica de viagem para a Argentina é em relação ao câmbio, né, a moeda. O que acontece? Você vai utilizar um cartão de crédito ou você vai utilizar, né, a moeda local, geralmente. Na Argentina é bem provável que eles podem também aceitar dólares ou euros. E só que por via de regra, né, a gente utiliza o cartão de crédito, né, de bandeira internacional. E é importante você pesquisar, né, qual é a bandeira que eles utilizam, que mais utiliza na Argentina, porque pode ser que existem bandeiras que se dizem internacionais e até são, por exemplo, como a Elo, que em determinados países eles não utilizam, né, essa bandeira. Pelo menos na nossa segunda viagem, que foi para o Chile, isso vai ser para um próximo vídeo, né, falar sobre o Chile, eles não aceitavam a bandeira Elo. Então assim, acaba que se torna um problema não ter a bandeira do país, certo? Mas também hoje, né, com o avanço aí da tecnologia e da internet, temos também, por exemplo, os bancos digitais, que, por exemplo, no caso, o que a gente usa para as nossas viagens internacionais é o Wise, né, o banco Wise, que é um banco assim digital extremamente confiante, né, que é o banco, por exemplo, que a gente, né, que é o cartão que nós utilizamos. Inclusive eu vou deixar, né, o link aqui na descrição para caso alguém queira adquirir esse cartão da Wise, que é muito fantástico, fabuloso, e ele também você pode, por exemplo, fazer o câmbio até mais de 150 moedas, né, espalhadas pelo mundo. Você pode fazer
o câmbio, né, diretamente no aplicativo do banco, e isso é muito interessante. Mas então, essa é uma questão que você precisa se atentar em relação ao câmbio. Para você que está indo pela primeira vez, o que eu indico para você? Você pode, por exemplo, trocar a sua moeda logo que você chega no aeroporto. Porém, a taxa, né, nos aeroportos, nas casas de câmbio dos aeroportos, elas costumam ser um pouco mais altas do que, por exemplo, em mercados paralelos, certo? Então, o que eu indico a você fazer? Você pode, por exemplo, utilizar o seu cartão, por exemplo, né, de bandeira internacional, no aeroporto, só que você compra você troca ali uma determinada quantia de moedas, né, de dinheiro em espécie, só para aquele primeiro momento ali, o primeiro dia, por exemplo, na Argentina. E depois de você ter feito essa troca, né, de moeda ali no aeroporto, só para esse primeiro dia, o que você faz? Você pode trocar o seu dinheiro, você pode, por exemplo, levar reais, ou você pode, por exemplo, levar dólares também, ou euros, e você pode, por exemplo, trocar em casas de câmbio do mercado paralelo. Por exemplo, no centro de Buenos Aires, que foi, né, a cidade que a gente visitou, né, na Argentina, existem várias casas de câmbio, né, em Buenos Aires, que você pode fazer essa troca. E nessas casas costumam ser a taxa mais baratas. E também, por exemplo, a gente, no nosso caso, quando a gente foi, né, fazer essa primeira viagem internacional, a gente conseguiu trocar a nossa moeda no próprio hotel, na própria hospedagem que a gente estava, que era um hotel. E, por exemplo, ao chegar, né, no hotel, a gente perguntou, né, pro senhor, né, da recepção, onde a gente poderia trocar moedas. O que acontece? Ele falou, não, nós aqui fazemos essa troca para vocês. E, tipo assim, onde a gente foi era um hotel, né? Claro que geralmente o hotel ele não vai, né, não vai te dar golpe, né? Principalmente quando, né, são hotéis reconhecidos, né? Hotéis famosos, né? E também você vai pesquisar antes. E o que acontece? Eles, na recepção, eles trocam a moeda para você. E também costuma ser muito mais em conta que na casa de câmbio no aeroporto. Então, essa é a primeira dica dessa viagem para a Argentina, essa sua primeira viagem. Outra dica, por exemplo, que eu posso dar para você é também em relação, por exemplo, a transporte. A gente sabe que no mundo todo existem golpes, né, pessoas malandras que querem nos passar para trás. Então, uma coisa que você precisa estar muito atento também em relação ao transporte. Existe sempre, né, aquelas pessoas que ficam ali na hora que você desembarca, né, te chamando, levantando a mão para poder te oferecendo, por exemplo, um táxi, né, um transporte até o hotel. Então, assim, a segunda dica que eu deixo para vocês é essa: tome muito cuidado, né, pesquisem antes. Eu não sei como que tá, por exemplo, hoje na Argentina, mas eu imagino que, por exemplo, hoje já deva ter, né, isso, né, foi em 2015, 2016, né, que eu fiz essa viagem, que a gente fez essa viagem. Eu imagino que tem a Uber, né, que já tem esses aplicativos, né, de transporte, né, para poder te levar no aeroporto. E eu imagino que seja a melhor opção nesse momento, que é mais barato, né, do que um táxi, eu estou falando em inglês, táxi, desculpa. Então, assim, é uma ótima opção, né? É uma ótima dica para você se programar, né, aí para sua viagem. Dica número 3, pessoal, hospedagem. Olha só, uma coisa assim que a gente já está experiente em relação a essa questão de hospedagem, pelo fato da gente estar sempre, né, contratando, né, hotéis, seja um Airbnb, seja um hostel, a gente está sempre a contratar esse tipo de serviço. Uma dica muito importante é para você escolher uma boa localização. Por quê? Uma localização ruim, ela vai te trazer mais gastos.
e muitas vezes, né, são gastos desnecessários. Por exemplo, se você estiver no centro da cidade, por exemplo, Buenos Aires, né, porque geralmente as pessoas elas vão o principal ponto é Buenos Aires, depois Bariloche e etc. Então, por exemplo, se você pegar um hotel, né, uma hospedagem no centro de Buenos Aires, você vai estar próximo ali dos principais pontos turísticos. Então você vai evitar gastos, muitos gastos com transporte. Então isso é uma coisa, é uma dica também que eu dou para você, né? Para você se programar, pesquise bem, né, a hospedagem. Existem vários, por exemplo, sites, aplicativos de contratação, né, de hospedagem, né? Tipo Booking.com, Hotels.com. Existem vários confiáveis. Então pesquise, né? Olhem, por exemplo, os comentários, né, das pessoas, por exemplo, a classificação, né, a nota que eles dão para hospedagem. E assim, a terceira dica, contrate, né, uma hospedagem o mais próximo possível dos principais pontos turísticos ou do seu objetivo de viagem, tá beleza? A terceira. Agora vamos para a quarta. Essa viagem, como eu disse no começo, que ela tem, tipo assim, meio que um sabor, né, tipo, diferente pra gente, que foi a nossa primeira experiência. E a gente, por exemplo, na época não tinha muita gente falando, por exemplo, em redes sociais sobre essa... Caramba, achei que tinha acontecido um acidente ali. Então, tipo assim, não havia, por exemplo, muitas pessoas falando isso em redes sociais, sabe? Era uma ou outra pessoa que às vezes a gente achava um vídeo, né, e tudo mais. Tanto que quando a gente foi, né, para a Argentina, a gente foi sem internet, né? Então, assim, a gente foi sem internet e isso acabou sendo um problema para a gente. Por quê? Porque a gente, né, utilizava às vezes um mapa, a internet que tinha não era uma internet tão boa e além de ser na própria hospedagem, o que a gente fazia? A gente, por exemplo, na hospedagem, a gente entrava lá no mapa, né, na localização, procurava os pontos turísticos e printava aquilo ali na tela do celular e, por exemplo, fazia a nossa rota. Então, assim, era muito mais difícil porque a gente andava muito, né? Às vezes a gente ficava contornando os pontos turísticos e acabava que a gente ficava muito cansado. Então, assim, a internet é uma coisa importantíssima. Se você, por exemplo, conseguir contratar, né, uma internet, por exemplo, antes de ir, é muito bom, né? Talvez seja até melhor, porém é mais caro. Agora a dica que eu dou para você, né, hoje com esse avanço que a gente tem da internet, a gente sabe tudo, tem várias dicas, né, falando sobre internet. O que você faz? Você pode chegar já no aeroporto, diretamente no aeroporto, você contrata, né, um chip, né, de celular já com internet para os dias que você vai ficar, né, fazendo turismo aí na Argentina. Então essa foi a quarta dica. Agora a quinta e a última dica, assim, que é nesse vídeo rápido, né, falando sobre essa série, né, de países que nós visitamos, por exemplo, em relação à época que você vai. Por exemplo, a gente na época foi no inverno. Pessoal, eu sei que muita gente tem vontade de conhecer neve, tem muita gente que tem vontade de ter experiência assim no inverno em outro país, né, principalmente os países que nevam. Mas na época do inverno é uma época muito complicada, sabe? A gente chegou a essa conclusão depois, por exemplo, que a gente veio, tipo assim, morar na Europa, e também a primeira viagem que a gente fez aqui para a Europa em 2021, se eu não me engano, a primeira vez que a gente veio aqui, né, na Europa. Então a gente teve essa conclusão. Por quê? Porque no inverno mais roupa que você tem que trazer, é muito frio, você não vai conseguir aproveitar, por exemplo, os locais, né, da forma que você tem vontade de aproveitar. Por exemplo, aqui na Europa,
no inverno aqui chove muito, por exemplo, onde eu vivo, né, que é em Portugal, aqui chove muito, mas tem outros países também na Europa que é a mesma coisa. Então, por exemplo, tem uma época que chove muito, depois da chuva vem muito frio. Então, tipo assim, às vezes desanima você passear, aí você tem que às vezes ficar dentro do hotel, se chover você não consegue aproveitar o rolê, né, como deve ser aproveitado. Então, essa última dica, que é a quinta dica sobre, né, pra gente passar aqui o pente fino, né, rápido, coisas básicas, né, porque se eu for falar aqui tudo, dizer tudo, todas as dicas que eu tenho vontade de dar pra Argentina, vai demorar muito tempo. Isso no outro vídeo eu posso, né, contar as experiências que a gente teve na Argentina e tudo mais. Por exemplo, se você quer aproveitar, tirar, né, algumas fotos, né, instagramáveis, né, para você colocar em redes sociais, vídeos também para, né, para as redes sociais, pessoal, eu indico para você conhecer esses lugares no verão. Porque, por exemplo, no verão é mais alegre, sabe, é mais colorido, né, as pessoas estão de férias, estão curtindo. Então, tipo assim, pelo menos na minha perspectiva, já como, por exemplo, viajante, já experiente aí nesses, né, mais de 15 anos aí fazendo turismo aí pelo mundo. Então, olha só, fico com essa dica. Já peço para você, segue a gente aqui no canal, né, dá uma força pra gente. E em breve eu vou estar aqui dando mais algumas dicas e falando para vocês do nosso segundo país que a gente visitou, que é o Chile, tá bem? Então, muito obrigado, um forte abraço, até o próximo vídeo.